hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Há um peso invisível que carregamos, um fardo que molda cada passo, cada escolha, cada suspiro. Não é o peso da matéria, é o da mente, construído por fios tão finos que mal os percebemos. São as crenças, aquelas verdades que nos contaram, que aprendemos, que abraçamos sem questionar. Elas se tornam paredes que nos protegem, mas também prisões que nos impedem de ver o horizonte, de respirar o ar de quem realmente somos. Você sente essa asfixia? Essa dúvida silenciosa que insiste em sussurrar que há algo mais, algo além do que lhe foi imposto como inquestionável? É uma dor profunda, essa de sentir-se algemado por algo que se supunha ser sua própria essência. Uma dor que muitos conhecem, mas poucos ousam nomear, preferindo a falsa segurança da resignação. O paradoxo da autossabotagem reside justamente aqui. Aquilo que você mais acredita, o que você aceitou como fundamento de si, pode ser a sua maior limitação, prendendo-o em ciclos viciosos de frustração e estagnação. E se a chave para a sua libertação não fosse apenas mudar uma crença, mas desenterrar a própria raiz de como você aprendeu a crer, não se trata de uma simples reprogramação mental. É uma arqueologia da alma, um mergulho corajoso nas estruturas mais profundas que sustentam sua visão de mundo. Porque, como um certo pensador ousou nos mostrar, as ideias não nascem do nada. Elas são filhas de um solo, de condições, de sistemas que as produzem, as nutrem e as perpetuam. Não se destrói uma ilusão sem destruir algo em si mesmo, nos advertiu Nietzsche. E é com a coragem dessa verdade que nos aproximamos de um método Radaka, um martelo afiado para as ilusões mais confortáveis. Estamos falando de Karl Marx, mas não do Marx dos livros de economia ou da política partidária. Falamos do Marx que nos ensina a olhar para as fundações, para o que está por baixo da superfície, para o que realmente constrói suas realidades internas. Suas crenças limitantes não são meros pensamentos aleatórios, elas são estruturas complexas, ecos de narrativas sociais, históricas e até econômicas que você absorveu, muitas vezes sem perceber, e que hoje operam como programas invisíveis em sua mente, controlando seus potenciais e definindo seus limites. Está pronto para questionar tudo, começando por si mesmo, para desempacotar as verdades desconfortáveis que moldaram quem você é e o que você pensa que pode ser? Porque a verdade raramente é confortável, mas sempre libertadora. Você acredita que suas crenças são puramente suas. Essa é a ferida da conformidade intelectual. E se suas ideias não fossem autênticas, mas produtos de um sistema invisível que você internalizou, a dor da autenticidade sufocada emerge quando percebemos que vivemos sob narrativas alheias, aceitas como nossas. O mito da crença individual nos diz que pensamentos limitantes surgem do nada, mas Marx nos ensina que a consciência é moldada por condições materiais e sociais. Suas crenças não são exceção, elas são ecos profundos de sua infraestrutura pessoal, o lar, a cultura, as pressões econômicas, os traumas, as mídias. Tudo isso compõe a base que produziu as ideias que você chama de suas. O choque da falsa consciência pessoal acontece quando você percebe que suas verdades inquestionáveis sobre si ou o mundo podem ser uma ideologia, uma construção que o aprisiona, produto das forças de produção da sua vida. Aqueles não posso ou não mereço não são falhas inatas, mas resultados de um ambiente, de uma narrativa externa que se enraizou. Comecemos, então, por um exercício de materialismo dialético para a mente. Identifique as condições materiais que produziram suas crenças limitantes. Quais experiências, qual ambiente, quais pressões serviram de matéria-prima para essa prisão invisível? Busque as contradições inerentes a elas. É na forja da libertação intelectual que a transformação acontece. A filosofia é o martelo que bate nas ilusões. Cada golpe que você dá na ilusão revela a verdadeira forma da sua mente. Uma forma livre, desimpedida das deformações impostas. Este é o caminho para a sua autonomia, para a sua verdade. Há uma dor que muitos conhecem, mas poucos ousam tocar. É a dor do ópio intelectual, a frustração de estar preso em ciclos de autossabotagem, onde suas crenças funcionam como um anestésico, impedindo de confrontar a realidade nua e crua. Elas disfarçam a verdade, oferecendo um conforto ilusório, um refúgio que o impede de buscar uma verdade mais profunda, mais desafiadora, mas infinitamente mais libertadora. É um erro grave do pensamento positivo cego, a crença distorcida de que basta mudar a mentalidade sem entender as raízes ideológicas que sustentam essa
mentalidade. É como tentar curar uma doença sem diagnosticar o vírus que a causa. Suas crenças limitantes não são meras falhas suas. Elas são ideologias internalizadas que servem a um propósito oculto. Elas mantêm uma certa ordem em sua vida, mesmo que disfuncional, evitando o caos da mudança e a responsabilidade assustadora da liberdade. Essa é a expectativa despedaçada, a de que o problema está em você, quando na verdade está na estrutura que você aceitou. Agora, apliquemos a crítica da ideologia ao seu próprio eu. Use o método marxista para questionar, de forma implacável, a quem ou ao que essa crença realmente serve. Que status quo ela mantém em sua vida, por mais insatisfatório que ele seja. Que tipo de poder, mesmo que ilusório, ela lhe confere, ao custo da sua verdadeira autonomia. Essa é a chave para desmascarar o fantasma que o assombra. Imagine um espelho. Não um espelho comum, mas um espelho de Narciso invertido. Ele não reflete sua imagem, mas a ideologia que o aprisiona. Ele mostra quem você foi condicionado a ser, não quem você realmente é. Marx lhe daria um martelo para quebrá-lo, não para destruir sua imagem, mas para ver a realidade por trás da superfície, para reconhecer o reflexo distorcido e, então, ter a coragem de ousar ser quem você é, livre de todas as amarras invisíveis. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Existe uma ferida silenciosa que corrói a alma, a inautenticidade. É aquela sensação persistente de que você não está vivendo de acordo com seu potencial, de que suas ações são ditadas por um eu que não é verdadeiramente o seu. Um eu alienado, construído por crenças que, embora internalizadas, não nasceram de sua essência, mas foram impostas. O mito do eu fixo nos aprisiona na ideia de que nossa identidade é imutável, predestinada. Mas Marx, com sua perspicácia, nos revela como as estruturas, sejam sociais, culturais ou mentais, nos alienam de nosso verdadeiro ser. Elas nos transformam em meros produtos de nossas crenças e do sistema que as gera. Você não é suas crenças. Você foi condicionado a crer nelas. A verdade contraintuitiva sobre o trabalho mental é que suas crenças limitantes são uma forma de trabalho alienado da mente. Você as produz, você as sustenta, mas são elas que controlam você. Elas impedem que você se aproprie de sua própria capacidade de ser, de criar, de transformar sua realidade. É um ciclo perverso, onde a mente trabalha contra si mesma, em vez de a seu favor. Para quebrar esse ciclo, propomos a praxis da autorevolução. Este é um processo de 3 etapas. Primeiro, identifique a crença alienante. Nomeie-a, encare-a. Segundo, compreenda como essa crença específica o separa de sua potência real, de sua capacidade inata de agir e de ser. Terceiro, e mais crucial, haja. Haja para apropriar-se de seu poder de escolha, de sua capacidade de criação e de sua autodeterminação. É a união inseparável da teoria e da prática. Pense no renascimento de Sísifo. Talvez você esteja, como ele, empurrando a rocha de crenças alheias, um fardo que não é seu. É um esforço absurdo, uma repetição exaustiva. Marx, com seu martelo, oferece a ferramenta para quebrar essa rocha, para transformar o absurdo em liberdade, o esforço em autocriação consciente. A dúvida é o começo da sabedoria. Existe um medo profundo, quase primitivo. O medo da vulnerabilidade intelectual. É a resistência em questionar aquilo que se enraizou em nós, pois isso gera um desconforto cognitivo que a maioria prefere evitar, preferindo a estagnação à incerteza da verdade. É mais fácil permanecer na prisão do familiar do que ousar a liberdade do desconhecido. O mito da harmonia mental nos leva a crer que uma mente saudável é aquela sem conflitos internos, sem tensões. Mas Marx, com sua visão afiada, nos mostra que o progresso, seja pessoal ou social, nasce da tensão entre opostos, da confrontação implacável de teses e antíteses. A vida, em sua essência, é dialética. Suas crenças limitantes sobrevivem justamente na ausência de um choque dialético. A verdade libertadora da contradição reside em expor o que você acredita, a tese, a realidade que a desafia a antítese. Essa colisão não é para destruir, mas para forjar. É o primeiro passo para a síntese de uma nova e mais potente verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Aplique, então, o método socrático-marxista de desconstrução. Provoque suas crenças com perguntas implacáveis. Qual é a tese, a crença original que o limita? Qual é a antítese, a realidade ou a experiência que a desafia, que a contradiz abertamente? E qual nova síntese, uma crença mais empoderadora, mais verdadeira, emerge dessa colisão brutal? Questione tudo, começando por si mesmo. Imagine a fênix da consciência, assim como ela renasce das cinzas, sua mente, ao abraçar o conflito dialético e permitir que as velhas estruturas se desfaçam. Destrói o velho para dar origem a uma nova e mais potente versão de si mesma. Além da certeza está a verdadeira compreensão. A dúvida é o começo da sabedoria. Há uma dor que acompanha a profundidade do questionamento. A paralisia analítica é a sensação de que, mesmo após desconstruir
verdades antigas. Não há um caminho claro para a ação, para a construção de um novo significado para sua vida. O excesso de análise pode, paradoxalmente, imobilizar. Este é o mito da iluminação instantânea, a distorção de que a desconstrução é um fim em si mesma. Marx nos ensina que a teoria, por mais profunda que seja, deve levar à praxis, a transformação ativa do mundo e, crucialmente, de si mesmo. Não se trata apenas de contemplar a verdade, mas de encarná-la, de vivê-la. A verdade fundamental aqui é libertadora. A desconstrução de uma crença limitante não cria um vazio. Pelo contrário, ela abre um espaço, um terreno fértil para a edificação de um modo de produção mental mais autêntico e libertador. Um modo que esteja alinhado à sua verdadeira potência, ao seu propósito mais profundo, e não às limitações impostas de fora. Após o martelo da desconstrução, vem o plano quinquenal para sua mente. Defina os novos meios de produção. Quais hábitos, conhecimentos, atitudes e valores você irá cultivar e as relações de produção. Como você irá interagir com o mundo, com os outros e consigo mesmo, de uma forma que crie as condições para suas novas crenças e ações mais libertadoras? Trata-se de um planejamento consciente para sua autonomia. Imagine-se como um escultor da alma, assim como um artista martela e cinzela a pedra bruta para revelar a forma que já existia latente. O método de Marx permite que você remova as camadas de crenças impostas. Cada golpe é um ato de libertação. Você está esculpindo a obra-prima que é o seu verdadeiro eu, livre de amarras, revelando a essência que sempre esteve lá, esperando para ser descoberta e manifestada. Recapitulamos. Percorremos uma jornada radical, martelando as ilusões, desmascarando as crenças limitantes, não como falhas pessoais, mas como ideologias internalizadas. Usamos o método implacável de Marx para desenterrar suas raízes, para expor as condições materiais que as produziram e as contradições que as mantêm. Sentimos o desconforto da verdade, a dor de ver o que se supunha ser parte de nós desmoronar. Mas o martelo não mente, e a cada golpe, uma camada de falsa consciência se desfaz, revelando o que realmente está por baixo. É um processo doloroso, sim, mas é o único caminho para a autenticidade. Tornar-te quem és, nos sussurrou Nietzsche. Esta frase não é apenas um convite, é um desafio brutal. A liberdade que você conquista com o martelo de Marx ao desmantelar suas velhas prisões exige a coragem de assumir a responsabilidade por sua própria criação. Exige que você se forge continuamente, dia após dia, sem descanso, na bigorna da existência. Pois a desconstrução não é um evento único, é um ponto final, é um ato contínuo, um processo de vigilância constante contra as novas ideologias que tentarão se infiltrar, contra as novas formas de ópio mental que o mundo oferecerá. E, mais importante ainda, é a construção ativa, a construção de uma vida mais autêntica, mais potente, verdadeiramente sua. O trabalho de libertação nunca cessa. Ele exige sua presença plena, sua lucidez inabalável. O que você fará agora com a verdade que desenterrou? Continuará a empurrar a rocha das crenças alheias ou forjará seu próprio caminho, livre para criar seu próprio manifesto pessoal?